paz, irmãos. Eu queria partilhar uma pequena mensagem com todos. E então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela fala sobre o que significa liderança. Irmão, Jesus, ele resumiu o conceito de liderança no texto, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 43 e 44. Jesus, irmãos, ele usou duas palavras que nesta passagem para descrever a liderança. Nós vemos no versículo 43, Jesus disse: mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E no versículo 44 diz: e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Ainda vemos no versículo 45, Jesus disse, porque até, Jesus está a dar o próprio testemunho, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Irmãos, vemos que a primeira palavra no versículo 43, ela é a palavra grega para diáconos, que significa servo. E a segunda palavra usada no versículo 44, ela é a palavra grega que significa doulos, que significa escravos. Então Jesus, irmãos, nesta passagem, ele nos afirma claramente que para ser um verdadeiro líder, é preciso, antes de tudo, ser um servo. Um servo. Então este conceito de liderança, irmãos, ele é inaceitável, ele é rejeitado pelo mundo, aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, este é o verdadeiro caminho da alegria e da grandeza de Deus. Porquê? Porque Jesus, ele se torna o modelo. Jesus, sendo o líder, sendo profeta, sendo o Filho de Deus, ele veio para servir. Então, o líder, aos olhos da Bíblia, é o primeiro a servir, o primeiro a jogar a mão, o primeiro a estender a mão, o primeiro a amar, o primeiro a servir. E então o mundo não aceita este nível de liderança. O mundo não aceita este conceito de liderança. Mas aos olhos de Deus, este conceito de liderança é o certo, como Cristo nos mostrou. O próprio Jesus, irmãos, é uma discussão dos apóstolos, que está relatado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 ao 26. Nós vemos que os apóstolos, irmãos, eles discutiam quem era o mais importante. Então Jesus intermete-se na conversa e diz, Jesus nos afirma que o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Jesus, irmãos, aqui ele afirma para os seus discípulos quais são as características do verdadeiro líder. No versículo 26, ele disse, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Então, nós vemos no Evangelho de João, irmãos, no capítulo 13, no versículo 1 ao 17, Jesus aqui nos dá o maior exemplo de liderança. Nós vemos Jesus a lavar os pés aos discípulos. Então esta foi uma grande demonstração de serviço, de humildade. Jesus, ele queria certificar-se que os seus discípulos, que os seus apóstolos iriam entender o seu ensino. E nós vemos então no versículo 7 que Jesus disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se vós praticarem aquilo que eu vos ensinei. Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo, irmãos, ele define-se como dolo, como escravo ou servo. A maneira como ele desenvolveu o seu ministério foi de facto como um servo, como está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, e também está em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4 e 5. Então nós vemos que ele mostra isso mesmo, irmãos. Então, concluindo, irmãos, a verdadeira liderança, ela começa aos pés de Jesus, com muita humildade. Porque tudo o que temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vem de Jesus, irmãos. E então, este sentimento nos faz livres para servi-lo, para servir a Deus e servir o nosso próximo, servir os outros. Então, irmãos,
nós precisamos entender que Jesus está procurando este tipo de líderes. A igreja procura este tipo de líder, este tipo de liderança. Os pastores, os verdadeiros pastores têm que procurar este tipo de liderança. Porque este é o tipo de liderança, este é o tipo de liderança que Cristo nos mostrou, que Cristo deu o seu exemplo. E então este tipo de liderança, este tipo de líder é o que leva a obra de Deus adiante. É aquele que glorifica a Deus como Cristo glorificou e como Cristo glorificou Deus através do seu ministério. Cristo é o modelo. Então que nós possamos realmente olhar para Cristo e que nós possamos realmente seguir este exemplo de serviço. Que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.